O ano de 2023 não tá fácil para o Moro, estamos só no começo. Além das declarações de Lula dizendo que queria F com ele, nós também tivemos aí as facções criminosas dizendo que queria deitar o Moro no mau sentido. Além de tudo isso, nós tivemos agora na última semana o vazamento de um vídeo no qual o Moro diz que queria comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, o que pegou muito mal para ele. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Vamos dar uma olhada. Não vai, você lá. Você entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém vai lá e dá 5 anos, você fica mais 10 minutos, pensou? Vamos ver o que ela Vamos vai deixar fazer. você encarcerada até o fim. É uma boa ideia. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá bom. Bem, como vocês viram, o vídeo é bem curtinho. Aparentemente ele está numa festa junina, então presume-se que foi no ano passado ou nos anos anteriores, já que esse ano ainda não chegou o mês de junho. E aí não se sabe se, por exemplo, o Moro fez uma referência a alguma brincadeira que alguém fez lá nessa festa junina, como prisão tantos reais, habeas corpus do Gilmar tantos reais, ele só fez uma referência, ou se ele fez uma piada. O importante é que agora, com o vídeo divulgado, mais uma vez o pescoço do Moro está lá na guilhotina. A questão é que, seja uma brincadeira ou não, o vídeo foi divulgado e agora está aí para todo mundo analisar, inclusive o destinatário da piada, Gilmar Mendes, que não gostou muito da piada, fez uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que por sua vez entrou com uma denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. A relatora sorteada foi a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes, por ter um interesse direto na ação, não pode participar do julgamento. Bem, como eu disse aqui, a PGR pediu a prisão, então todo mundo já está imaginando que Moro pode ser preso a qualquer momento, mas na verdade o que aconteceu mesmo aqui, como vocês podem ver, foi uma representação feita pelo Gilmar Mendes, que está aqui, por exemplo, o Gilmar Mendes fazendo a representação contra o Moro pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, que estão lá no Código Penal, e a Procuradoria-Geral da República apresentando aqui ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia que é uma pré-ação criminal. Aqui vai ser investigado, por exemplo, aqui logo no comecinho, você pode ver que a procuradora já disse que em data, hora, local incertos, ou seja, não se sabe muito bem quais foram as circunstâncias dessa fala. Inclusive, aqui são elementos fundamentais para, por exemplo, se dizer da prescrição ou não dessa denúncia. Então, por enquanto, é só um inquérito, é uma pré-ação criminal que vai se investigar, e aí se tiver indícios de materialidade e de autoria, aí sim vai para uma ação criminal. Bem, o fundamento dessa denúncia é de que Sérgio Moro teria cometido o crime de calúnia e de injúria, que estão previstos aqui no Código Penal, como vocês podem ver, tá? O crime de calúnia punível de 6 meses até 2 anos e multa, e a injúria de 1 a 6 meses ou multa. E aqui ele tem um agravante que foi cometido dentro das redes sociais, tá? Foi publicizado, talvez não tenha sido o Moro que fez, mas aí vai ser uma discussão jurídica, mas ainda assim aplica-se em triplo e mais 1/3 contra um funcionário do Supremo Tribunal Federal. A PGR também pediu que fosse aplicada uma pena maior do que 4 anos, e quando a pena é maior do que 4 anos, você tem o efeito da condenação, que é a perda do mandato. Então, por esse motivo, você teria aí a perda do mandato do Sérgio Moro como senador pelo Paraná. E caso ele seja condenado, também é bom falar que seria com uma condenação por um órgão colegiado, e ele se tornaria também inelegível, conforme a lei da ficha limpa. Há de se considerar também que Sérgio Moro, ao que todo mundo sabe, ele é réu primário. Consequentemente, no direito penal costuma-se aplicar a pena mínima. Então a gente teria aqui 6 meses pela calúnia, a injúria mais 1 mês daria 7 meses, aplicando-se o terço. Se o tribunal entender que foi cometido na internet, dariam 21 meses dá 1 ano e 9 meses. Ou seja, muito abaixo do que os 4 anos que a Procuradoria pediu. E quando acontece um crime que tem até 2 anos de prisão, você pode pedir, por exemplo, a transação penal. O Ministério Público pode fazer um acordo com o acusado, que aqui no mundo real a gente conhece como as cestas básicas. E essa transação penal não vale para, por exemplo, ter antecedentes criminais. Como você pode ver aqui, ele não consta nos antecedentes criminais se o condenado cumprir todos os requisitos durante os 5 anos.
Então seria mais uma condenação, certamente ele vai ter que pagar uma indenização pecuniária, dinheiro para o ministro, mas criminalmente é uma possibilidade muito pequena de que haja a prisão efetiva do senador. Mas é claro, isso se o STF, não é a primeira vez, se ele não desconsiderar a lei e aplicar uma pena extremamente majorada porque atingiu um deles, um dos inatingíveis. E aí neste caso, aí poderia ter qualquer dessas punições que eu falei, inclusive a perda do mandato. Como eu falei, ainda está em fase de denúncia, então o processo ainda vai correr, vai ser investigado, depois vai ter uma ação criminal, e aí sim o STF pode ou não julgar, e o Moro pode ou não sofrer os efeitos da condenação. Para você não ficar por fora de tudo que acontece na vida política nacional, aproveita e segue o nosso canal. E eu vou colocar agora também o vídeo das explicações do Sérgio Moro para esse fato. Aproveitando, deixa seu like, deixa sua inscrição e compartilha esse vídeo no grupo da família. Um abraço. Boa noite a todos. Eu só vou esclarecer aqui que eu vou fazer uma declaração, mas não irei responder perguntas. Peço que respeitem aqui a gravidade do momento. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira fui consultado pela imprensa sobre esse fato e disse claramente: essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião disse muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros, respeito que mantive enquanto juiz federal, enquanto ministro da Justiça e durante a minha vida privada, e agora como senador da República. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão, a prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao Procurador-Geral da República, mas por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou preocupado como senador da República, para onde nós caminhamos nesse país, quando nós vemos esse assodamento e a propositura de uma ação penal, sem o cuidado de ouvir um senador, pedindo a prisão de um senador por algo que foi esclarecido na própria sexta-feira, que não representava aquilo que o senador pensava. Me preocupo dentro desse mesmo contexto em que o governo federal busca cercear a liberdade de expressão. É claro que ela não abrange ofensas, é claro que ela não abrange ameaças, mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento
que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para o qual nós queremos caminhar. Muito obrigado.